Nossa aula, nós teremos como título falar um pouco sobre medicina circadiana, uma abordagem na saúde e na doença. Essa aula que está dentro dessa disciplina, né, cronobiologia aplicada aos sistemas fisiológicos, do programa de pós-graduação em fisiologia e farmacologia da Universidade Federal de Minas Gerais, né? E aí nessa edição desse semestre de 2024. Então, a nossa aula, nós vamos fazer algumas abordagens, eu estou dividindo ela, né, em 7 tópicos. O primeiro tópico que eu vou falar vai ser sobre a contextualização, né, da ritmicidade circadiana. Depois eu vou falar sobre a questão da principal estrutura responsável pelo controle da ritmicidade circadiana, aquilo que nós chamamos de nosso relógio biológico, a contextualização da sua descoberta, falar um pouco sobre a odologia, né, do núcleo supraquiasmático de uma forma rápida, aí até chegar na questão dos relógios biológicos e daí, né, comentar um pouco, né, de uma forma breve, né, sobre o que tudo isso levou várias novas metodologias em termos de abordagem de estudar os sistemas fisiológicos. E aí, a gente finaliza com 2 tópicos, né, que são a parte principal, que eu diria assim, da nossa aula de hoje, que é falar sobre a avaliação circadiana, né, ou seja, dentro, né, dos sistemas fisiológicos, e finalizando sobre aquilo que nós chamamos de medicina circadiana atualmente. Então, começando sobre a questão da contextualização, né, o que é que nós temos, né? Então, para contextualizar o sistema, nós vamos ter que falar sobre esse conceito clássico, que é o nosso conceito, né, fundamental quando a gente estuda a fisiologia, que é o conceito de homeostasia. Dentro, né, da proposta de homeostasia, a gente tem esses conceitos, né, o conceito do meio interno, né, o conceito de mecanismo de controle, conceito, né, de equilíbrio, né, e básico, né, a questão da retroalimentação. Ou seja, o Claude Bernard ele foi muito feliz quando ele disse que todas as células, todos os tecidos, todos os órgãos e todos os sistemas dos seres vivos, eles têm um objetivo, né, eles têm mecanismos para controlar o equilíbrio do meio interno. E, posteriormente, o Walter Kennan propõe, então, como esse mecanismo de retroalimentação para esse processo de regulação. E todas as vezes que eu tenho um estímulo, ele vai ser detectado por um receptor, do qual ele está acoplado a uma via que vai ao centro de integração, e desse centro de integração, né, nós temos, né, uma saída efetora que vai provocar uma resposta, e geralmente essa resposta retroalimenta de uma forma negativa, né, reduzindo o efeito perturbador. Né? Então, quando a gente fala disso, eu posso olhar o meu sistema com essas 2 vias. Aqui eu tenho um organismo que está em equilíbrio, ou seja, quando a gente diz que o organismo está em homeostase, ele está em equilíbrio. Eu tenho mudanças, eu tenho perturbações desse equilíbrio a partir de mudanças externas, tipo, por exemplo, alimentação ou frio, né? Mas eu tenho também, né, uma outra, né, condição, que são mudanças internas. A minha pressão arterial pode subir, né? E aí tudo isso vai gerar mudanças, né, que quebram a homeostase, você tem a perda do equilíbrio. E aí o que o organismo vai fazer é provocar uma resposta para compensar, né, essa perda, né, do equilíbrio. Quando eu tenho uma compensação, ela é bem sucedida, eu vou dizer que eu tenho um estado de saúde, né? E quando eu tenho uma falha nessa compensação, eu vou ter a doença, né, ou uma disfunção. Então, essa ideia, a sequência, né, elaborada por Claude Bernard foi perfeita, e isso permitiu o desenvolvimento da medicina como uma prática baseada, né, em ciência. Aí é que nasce, né, a medicina científica propriamente dita. Porém, essa ideia, de uma forma geral, a gente tem que olhar com cuidado, porque ela gera, né, um conceito meio anti-mudança. Se eu não levar isso em conta, eu vou achar que toda perturbação é uma alteração, e o organismo nunca muda. E a gente sabe que não é bem assim,
E a gente desenvolve uma fase fetal, o recém-nascido, o lactante, o recém-nascido, né, a criança, o adolescente, o adulto e o idoso, que são mudanças drásticas. Né? Ou uma mudança entre o estado, por exemplo, grávido e não grávido, que são mudanças, né? E que, na verdade, não são perturbações propriamente ditas. Né? E a outra, né, ideia é de que isso, então, o equilíbrio ele é sempre constante. E ele não pode ser, na verdade, ele não é constante nem na ontogênese e nem, né, numa condição, por exemplo, durante, né, as 24 horas. Agora, isso gerou essa ideia, quando ela foi levada ao pé da letra, esse conceito, né, de média como o equivalente à normalidade. E nós sabemos hoje que não é bem isso, e eu vou tentar, né, convencer vocês que não é exatamente isso. Né? Então, quando eu olho, né, por exemplo, este exemplo, eu vou mostrar claramente que o meu interno ele não é constante. Este gráfico, o gráfico do ritmo de secreção do GH, eu vou mostrar ele algumas vezes aqui nesta aula de hoje, ele tem o seguinte, aqui eu tenho as horas do dia, né, e aqui eu tenho a concentração do hormônio de crescimento. Este gráfico ele é elaborado da seguinte forma. Né? Na verdade, isso aqui é uma criança normal, ela foi internada na unidade de pediatria do Hospital das Clínicas, né, do Complexo do Hospital das Clínicas de São Paulo, e foi colocado um catéter e a cada 20 minutos era coletada uma pequena quantidade, né, de sangue e era feita a medida da concentração do GH a partir da técnica de radioimuniçagem. E o que a gente observa, se eu olhar aqui a primeira medida, ele deu zero, ele não mediu nada. A segunda medida, ele já vai dar lá, né, 0,7, né, nanograma. A terceira medida já dá 7 nanogramas, 10 vezes mais. Mas a quarta medida já vai lá dar 1. A terceira, né, a quinta, a sexta, dá 0, 0, 0, depois sobe de novo, cai novamente, 0, sobe de novo, cai novamente, sobe um pouquinho, fica. E aí começa a ter um aumento grande, né, ao longo, né, no final do dia, ao longo da noite, que coincide com a fase do sono. O que a gente vê aqui? É que, na verdade, a hipófise, né, ela tem, né, a secreção do hormônio de crescimento, né, ela é pulsátil, ela não é constante. E esses pulsos são diferentes em relação à fase de vigília e à fase de sono, ou a fase de escuro e a fase de noite. Na verdade, vocês já viram, né, ao longo das aulas anteriores, né, e aqui eu vou só reproduzir alguns conceitos chaves, né, que o ritmo circadiano, né, ele é circa porque ele é próximo de um dia, mas aí, ele, embora ele não seja exatamente 24 horas, ele é sincronizado porque ele se ajusta a uma pista ambiental, né, que é de 24 horas, o claro e o escuro, e quando eu estou, né, numa condição de ausência de pistas temporais, eu chamo que o ritmo se expressa, né, em livre curso, e o período do ritmo em livre curso a gente chama ele de tal, né, pela essa letra grega, e que há uma variabilidade do período de tal conforme, né, a espécie e o sujeito, ele é determinado geneticamente. A grande questão, só para a gente ver de uma forma bem rápida, é que se esse período ele é diferente, aqui no caso, né, de um roedor maior do que 24 horas, aqui está em condições constantes, e aqui é em condições de claro e escuro. A grande questão sempre é como é que esse período, aqui, esse ritmo que é diferente de 24 horas, ele se ajusta, né, aos 24 horas. Né? Então, uma forma de a gente mostrar isso pela curva de resposta de fase. Então, aqui é um exemplo, né, de um animal noturno. Então, cada barra preta dessa é a atividade que está ajustada à fase de escuro. Então, aqui inicia o escuro, inicia, né, a atividade, finaliza o escuro, finaliza a atividade. É claro que isso aqui é um diagrama, né, não é exatamente tão preciso como aqui está apresentando. A partir desse dia, é colocado em condições de escuro constante, o que a gente observa é que a cada dia o início da atividade começa um pouco mais tarde e o fim da atividade também começa um pouco mais tarde. Ou seja, o ritmo está em livre curso, né, e, né, você tem uma condição, né, com um ritmo maior do que 24 horas. A questão é, se eu acender a luz dentro do laboratório, né, aqui no meio da fase escura, só que aqui no meio da fase escura, não, desculpa, no meio da fase de inatividade do animal, né, no meio, enquanto o animal está em repouso, está dormindo. Então, aqui no meio da fase de inatividade do animal, corresponde à fase clara, porque esse é um animal noturno.
Então, eu chamo que isso eu estou dando um pulso de luz na fase, né, do dia subjetivo, ou dia biológico para o animal. Quando eu faço isso, né, e continua registrando o ritmo, não ocorre nenhuma alteração, né, no ritmo. Ele continua aqui aproximadamente a cada meia hora, acordando meia hora mais tarde ao longo de cada dia. Então, não tem nenhum efeito, um pulso de luz durante, né, a fase do repouso do animal ou a fase do dia subjetivo do animal. Porém, agora eu vou dar um pulso de luz aqui, logo no início da fase, né, da atividade do animal, ou noite subjetiva do animal. Então, o animal começa a atividade, mais ou menos uma hora depois eu dou um estímulo luminoso de aproximadamente meia hora. O que é que isso vai provocar? Veja que aqui a atividade começava nesse momento, meia hora depois, meia hora depois. Aqui, olha, 2 horas depois é que ocorreu, né, o início da atividade. Então, isso provocou aquilo, um atraso no início da fase de atividade, né? Então, veja, um pulso de luz aqui não provocou alteração e aqui provocou, uma alteração. Se eu dou um estímulo luminoso agora, um pulso luminoso, já no final da fase ativa do animal, né, ou dia subjetivo do animal, a noite subjetiva do animal, o que eu vou ter, né, é exatamente um avanço da atividade. Se eu dou um avanço na atividade, isso provoca, né, a atividade começou mais cedo. Colocando isso graficamente, a gente vê isso que nós vamos chamar de curva de resposta dependente de fase. Aqui no eixo X, eu tenho um horário circadiano. Já que o animal está ou escuro constante, ou claro constante, né? Então, eu não tenho a hora. Né? A hora aqui significa o zero, a hora do início, né, do claro, da fase clara, quando a luz acende, e o 12, o início, quando o escuro acenderia. Mas como eu não tenho, né, claro escuro, o animal está em escuro constante, o zero é quando o animal está em repouso, e 12 horas é quando o animal começa, né, a atividade. Então, de 0 a 12 seria o dia subjetivo, e de 12 a 24 seria a noite subjetiva. Né? Então, o que a gente tem? Aqui no caso, né, durante, né, o dia subjetivo, eu não tenho alteração, sendo tanto para quando o ritmo é maior do que 24 horas ou menor do que 24 horas, isso não provoca mudança de fase, porém, quando eu tenho no início da fase de atividade do animal, promove atraso, ou seja, no início da noite subjetiva, né, provoca atraso, quando eu estou no final da noite subjetiva, provoca, né, avanço. Uma translação disso para nós humanos é, por exemplo, aqui, eu, né, me expor à luz, né, no fim da fase escura, ou no início da manhã. Então, imagine isso aqui, a praia de Ponta Negra, aqui em Natal, aqui nós estamos vendo o Morro do Careca, expor a luz muito cedo promove um avanço de fase, promove com que você durma mais cedo e acorde mais cedo nos dias seguintes. Porém, se você se expõe à luz, né, de um tablet, por exemplo, né, à noite, né, você vai promover um atraso de fase, você vai promover, né, o quê? Você vai tender a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Você altera o ritmo circadiano. Então, as características da resposta de fase é que ela é uma ferramenta para investigar essa questão que a gente chama do gate temporal, né, para os agentes sincronizadores. Eu posso fazer a curva de resposta de fase para luz, para estímulo não fótico. Ela é dependente da espécie, né, e ela, né, é uma base para o tratamento, ou que nós chamamos de cronoterapia, para diversos distúrbios, né, jet lag, né, e outros desordens. Continuando dos conceitos chaves ainda, né, a sincronização, né, é que quando eu tenho uma relação de fase, né, estável entre o ritmo biológico e a pista temporal. Provavelmente vocês devem ter visto ao longo, né, dessas aulas muitos exemplos de ritmo de animais noturnos, roedores, como camundongo, rato e hamster. Aqui eu apresento a vocês, né, registro, lactograma de animais, né, diurnos, que aqui no caso é um primata, um sagui, que existe no Brasil inteiro, mas especialmente ele é de origem aqui da região nordeste do Brasil. Então aqui eu tenho uma fase escura, claro, escuro, isso aqui é estudo de laboratório, né, com sagui,
E o que a gente vê é que a atividade do animal fica restrita à fase clara e não à fase escura. Então, o sagui, a gente chama que ele é um animal, né, restrito, diurno restrito. E o que a gente observa aqui, né, claramente, é que se eu for olhar esse animal, veja que ele tem uma atividade, ele é mais escuro aqui, mais próximo da fase escura, da transição do claro para o escuro, enquanto que esse outro animal, ele tem mais, é mais escuro aqui na transição, né, escuro-claro. Então, esse animal a gente pode classificá-lo como um animal matutino e este como um animal, né, vespertino. Né? Então, dentro dessa contextualização, né, nós